O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. O grupo responsável pelos observatórios de ondas gravitacionais LIGO e Virgo anunciou no último dia 23 mais uma descoberta. E é mais uma colisão entre dois objetos de alta massa, produzindo marolinhas no espaço-tempo afora. Mas um dos envolvidos parece ser o menor buraco negro já detectado. Ou a maior das estrelas de nêutrons já vista. Ninguém sabe. A descoberta joga luz em um mistério que parecia emergir das observações astronômicas até hoje. Há no universo uma divisão clara entre os menores buracos negros e as maiores estrelas de nêutrons? Sabemos que os dois tipos de objeto são resultado da morte de estrelas de alta massa. Depois de explodirem como supernovas, o que resta delas se comprime pela gravidade até atingir o menor tamanho possível. Se o caroço que sobrar tiver até umas 2,5 vezes a massa do Sol, as forças nucleares conseguem conter um colapso completo, e ele vira uma estrela de nêutrons. Se tiver mais massa que isso, ele deve colapsar totalmente e virar um buraco negro. Um objeto em que o próprio espaço-tempo implodiu sobre si mesmo, de onde nem mesmo a luz pode escapar. Até hoje, tínhamos observado estrelas de nêutrons com até umas 2,5 vezes a massa do Sol e buracos negros com 5 vezes a massa do Sol ou mais. Isso fez os astrônomos se perguntarem: será que há uma divisão clara assim, com um vazio entre buracos negros e estrelas de nêutrons? A detecção feita em 14 de agosto de 2019 pela colaboração LIGO-Virgo parece refutar essa ideia. Ela mostra um objeto, muito provavelmente um buraco negro, com 2,6 massas solares, espiralando e colidindo com um buraco negro muito maior de 23 massas solares. Tudo isso a 800 milhões de anos-luz daqui. O achado, publicado no Astrophysical Research Letters, se for mesmo um buraco negro, parece indicar que o tal vazio entre 2,5 e 5 massas solares é mais um artefato gerado por nossas dificuldades de observação do que uma realidade física. Se por outro lado for uma estrela de nêutrons, o difícil será explicar como ela não colapsou em buraco negro. De todo modo, teremos um mistério ainda a desvendar. E claro, assim como uma única andorinha não faz verão, um único objeto também não permite uma grande conclusão que a gente possa dizer exatamente se existe ou não existe esse gap de massa aí. Cássio, fala um pouquinho sobre isso. É realmente intrigante que a gente não tenha visto buracos negros nessa faixa intermediária até agora, né? Bastante, né? Mas a gente tem que considerar que até agora a gente não conseguia fazer detecções dessa natureza. A gente tem que observar indiretamente a partir de sistemas duplos em que troca massa e que gera raio-x ou mesmo pulsos de rádio. Então isso pode ter criado um viés, né, de observação, e simplesmente existe esse gap, esse vazio aí na distribuição de massa por causa do jeito que a gente aprendeu, né, a observar esses bichos. Agora tem o seguinte, tem uma discussão assim em cima de um número que na realidade não é exatamente assim, né, que você recebe uma multa de trânsito que você está a 50 por hora, você passou 51, você recebe a multa. Não tem muita discussão, mas quando você está falando desses bichos esquisitos com matéria ultra densa, você considerar se a temperatura, se você considerar se tem rotação, e tem agora, então a velocidade de rotação, você vai espremendo esses números para um lado, para o outro, e acaba virando uma fronteira cinza, né? Não é, você sai do escuro diretamente para o claro, e pode ser que viole um pouquinho esses limites de um lado ou para o outro, a depender dessas condições. Mas, de qualquer maneira, o que chama atenção é um fator de 1 para 9, né, na proporção desses dois objetos, o que caberia bem aí uma anã branca, desculpa, uma anã estrela de nêutrons, eu estou com a anã branca na cabeça, uma estrela de nêutrons, né, muito gordinha e que teria sido engolida de uma só vez por um buraco negro muito maior. Mas é isso que eu falei, né? De repente nós estamos só com um problema de observação, e agora com essa janela das ondas gravitacionais nós vamos conseguir enxergar essas coisas que estão
sumidas, né, da nossa maneira de observar o universo. Pois é, esse comentário que você fez me lembrou muito a conversa que eu tive com o Odílio Aguiar, pesquisador do INPE e membro da colaboração Ligo Virgo, e eu perguntei justamente algo na linha do que você falou, essa coisa dessa zona cinzenta entre estrelas de nêutrons e buracos negros, e eu inclusive perguntei para ele, poxa, se você tem uma estrela de nêutrons girando muito depressa, essa energia aí centrífuga, de repente a força centrífuga está conseguindo compensar a gravidade e ela não está colapsando. Mas a gente sabe que estrelas de nêutrons vão diminuindo a rotação com o tempo. Então você pode ter um objeto que é uma estrela de nêutrons e eventualmente com a redução da rotação ele de repente vai colapsar em buraco negro. E ele falou que realmente tem modelagens nesse sentido e isso é o que cria essa zona cinzenta. E dependendo da rotação você pode ter uma estrela de nêutrons com mais massa do que você imaginaria. Aliás, eu acho que esses 2,5 já violam, né, esses critérios. O critério estrito de massa já foi, né? Sim, já chamou atenção isso aí também, que no valor de face isso aí já não deveria nem ser estrela de nêutrons. E bem lembrado, né, que o Odílio é o chefe da participação brasileira, ele é um pesquisador do INPE, um amigo meu, de longa data, e ele chefia a participação brasileira no projeto LIGO, e o Brasil tem uma participação forte, não é simplesmente lá assinar o nome, dar uma contribuição. Ele é realmente, essa participação brasileira é realmente efetiva e bastante produtiva.